Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, Jussara Ramos fala sobre perda gestacional e eu falo sobre o luto não autorizado. Isadora Colnaghi fala sobre autoconhecimento e Gabriela Marques nos explica a diferença entre conversar com um amigo e conversar com um psicólogo. Olá, eu sou Luiz Matheus Pacheco e você está no NAP TV. No programa de hoje, a psicóloga Gabriela Marques vai nos falar sobre qual a diferença de conversar com um psicólogo e um amigo. Qual será que é a importância de uma escuta qualificada? Confere aí. Olá! Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre a diferença entre conversar com um amigo e conversar com um psicólogo. Você sabe qual é a diferença? Então, muitas pessoas comentam, não preciso consultar uma psicóloga porque eu tenho várias amigas, a gente conversa bastante, eu acabo desabafando com elas, então eu não preciso procurar um profissional da psicologia. Mas eu gostaria de frisar a diferença que há, porque uma conversa com um amigo ou a conversa com um profissional da psicologia são coisas muito diferentes e que precisamos estar atentos para isso. Porque o profissional da psicologia tem toda, uma formação por trás dessa escuta, Não é simplesmente uma conversa, a troca entre um paciente e o profissional da psicologia. Então, o psicólogo, ele é formado, tem a graduação, geralmente faz, então, uma série de leituras, estágios, tem todo um estudo, um aprofundamento teórico, Tem conhecimento sobre todo o desenvolvimento humano, sobre patologias. Além de tudo, a escuta do profissional da psicologia é uma escuta onde não há julgamento, E o que, no geral, as pessoas não conseguem ter esse hábito de não julgar, Então, quem nunca conversou foi desabafar com um amigo, contar uma história, e aí o amigo sempre tem um exemplo de algo, que foi pior, alguém que sofreu um pouco mais, e é como se, no sentido de tentar ajudar a pessoa que está desabafando, mas acaba piorando a situação, porque quem está desabafando está em sofrimento, porque aquilo ali é importante para ela, E é preciso validar esse sofrimento. E o profissional da psicologia, então, tem todo esse preparo. Além disso, o profissional da psicologia espera-se, que ele faça, então, sua psicoterapia pessoal, Então, para poder trabalhar os seus conflitos e não misturar, a sua opinião, não misturar as suas questões com as questões do paciente. Então, o profissional da psicologia, ele está muito preparado, então, para poder ajudar esse paciente, ter empatia, entender o mundo, a partir da visão daquele paciente, como ele está trazendo aquilo e valorizar aquele sofrimento, aquela situação que está trazendo algum conflito, alguma ansiedade para o paciente. Outra coisa que eu acho legal de frisar, então, para quem não conhece, geralmente os atendimentos da psicologia acontecem com uma frequência semanal ou quinzenal, mas mesmo que seja quinzenal, é interessante pontuar que a conversa que há entre o psicólogo e o paciente vai ser totalmente focada na história, na vida do paciente, Então, o psicólogo não vai trazer exemplos, talvez algum exemplo sim, mas não vai trazer questões sobre a sua vivência, e o foco sim vai ser totalmente no paciente, Então, quando a gente conversa com um amigo, o amigo vai trazer o que ele faria, um exemplo que já aconteceu com ele, o que aconteceu com um conhecido. Enquanto o profissional da psicologia não, o profissional da psicologia vai te aconselhar, vai te, tentar mostrar um caminho para você percorrer, com suas próprias pernas, o seu caminho, mas conforme a sua visão, conforme a sua perspectiva e as suas experiências que você relatou ali para o psicólogo. Na terapia, temos um outro aspecto muito importante que merece ser comentado, que é a questão do sigilo, Na conversa com um amigo, alguém pode ficar sabendo do que você conversou, esse amigo pode contar para outra pessoa, Pode contar que ficou sabendo, pode ficar chocado com a sua situação. Enquanto, na psicoterapia não existe, esse risco, O profissional da psicologia, ele tem um comprometimento ético e tudo que é conversado em psicoterapia fica, na sala, fica no atendimento, não sai dali.
Então é isso, né? O benefício da psicoterapia é você ter um espaço para conversar, para falar sobre as suas questões, sobre suas angústias, se autoconhecer, para assim poder então melhorar a sua qualidade de vida, né? E tentar ajustar aí algumas coisas na sua rotina que não estão lhe fazendo bem, que estão lhe prejudicando, certo? Então, não fique sofrendo sozinho se você está angustiado, se tem algo na sua rotina que está lhe incomodando, que está lhe tirando o sono, busque ajuda de um profissional da psicologia. E aqui no NAP temos profissionais muito qualificados para lhe atender. Agora, Isadora Conag vai nos falar sobre o autoconhecimento e a forma como isso pode modificar as nossas vidas. Olá, eu sou a Isadora Conag, sou psicóloga e coaching e trabalho aqui no NAP. Sabe aquela frase? Se conhecer bem é o primeiro passo para alcançar a plenitude? Pode parecer clichê, mas saber aonde você deseja chegar e saber quem você é de extrema importância. Então, ter objetivos e metas a serem alcançadas é algo que precisamos sempre ter em mente e trabalhar para que isso aconteça. Porque é importante que a cada nascer do sol você deseje sair da cama, deseje vivenciar aquele dia. Senão, todos os dias seriam ótimos para ficar na cama, não é mesmo? Então, venha procurar um psicólogo que eu tenho certeza que ele conseguirá te ajudar a se conhecer, a promover esse autoconhecimento, que é algo que é tão importante e falta bastante hoje em dia nas pessoas. Fique agora com mais um Minuto Mentor de Negócios com César Silva, que vai nos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Dá uma olhadinha aí. Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Será que nós estamos vivendo na sociedade do certinho? Isso mesmo, na sociedade do certinho. Quantas vezes na nossa sociedade, talvez possa dizer na nossa região, em outras regiões do nosso país, sempre nós valorizamos somente os acertos, somente aquilo que as pessoas fazem certo. Claro, é fundamental que as operações manuais básicas, como lançar uma nota, fazer uma cobrança, fazer uma entrega, fazer uma venda, são questões importantes que deem certo. Mas em termos de empreendedorismo, quando nós vamos falar de certo e errado, o errado toma muito mais espaço. Por quê? Porque hoje a mentalidade da startup enxuta, se alguém não leu o livro, leia, de Eric Ries, fala claramente que nós vivemos numa sociedade da testagem. Então, muitos dos produtos que hoje nós temos, como o Airbnb, o Uber, o Facebook, o Google e tantos outros, eles foram resultado de uma série de erros e acertos e aprendizagem com os clientes para que daí eles pudessem ser estruturados no mercado, vendidos no mercado. Traduzindo, não é desestruturar sua empresa. Não, mantenha a sua empresa do jeito que ela está, mas é criar uma zona de teste, uma zona de erro, uma zona de fracasso, para que você possa efetivamente aprender com isso. Traduzindo, separe uma pequena equipe, comece a construir modelos, comece a construir formas diferentes de atuar e teste com os clientes. Você vai ver que as suas ideias nem sempre são aquilo que o cliente quer. E esse erro e esse aprendizado vai fazer com que você realmente conheça aquilo que o cliente quer em relação à nova economia. Traduzindo, se você é 100% certinho, ótimo, se mantenha assim, mas vai ser muito difícil você conseguir inovar. Para você inovar, você vai ter que permitir efetivamente errar um pouco e principalmente deixar que o orgulho fique lá do outro lado. E a gente volte a aprender de novo. Não é porque se está há 20, 30 anos no mercado que nós sabemos tudo. Pelo contrário, como as coisas mudam muito rapidamente, é necessário que a gente se reinvente a cada semana, a cada mês no nosso negócio. E aí vai a pergunta do mentor do negócio. O que é mais caro? A ignorância ou você testar algo que pode dar certo? Fica aqui a dica do César Silva, mentor de negócios, aqui no NAP. Tchau, tchau. E agora chegou a hora de mais uma psicodica especial. E depois o nosso intervalo.
Mas não sai daí, a gente volta já já. Olá, hoje eu vou dar uma dica de um filme da Netflix, Loja de Unicórnios. É um filme interessante e é importante que quando assistir ele, perceba que ele tem por trás uma metáfora muito interessante. Que o filme em si você pode achar meio estranho, complicado até de entender, ou até sem graça se tu for olhar o filme só pelo filme. Mas se tu entender a metáfora que tem por trás dele, tu vai ver uma moça que acabou ficando em casa, protegida pelos pais, né, e não conseguiu encontrar a individualidade dela. E com uma dificuldade muito pontual que sai despercebido muitas vezes nas famílias, que é a dificuldade de crescer. Muitos adolescentes chegam no momento de encarar a vida adulta e literalmente alguns falam: eu gostaria de escolher não crescer, queria ficar criança. E esse filme traz um pouco disso, esses momentos que esta moça permanece querendo ficar criança. E aí ela faz uma busca, aos poucos, de como ela pode encontrar essa identidade. E é interessante a relação dela até com um brinquedo ou com um possível amigo imaginário, e aí ela vai fazendo essa busca e começa a encontrar. E como ela faz esse encontro, né? Como que ela encontra consigo mesmo? É bem interessante, vai lá conferir. A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Estamos de volta. Agora a Jussara Ramos vai nos falar um pouco sobre a perda gestacional, um assunto muito pouco abordado na nossa sociedade. Dá uma olhadinha. Olá! Hoje nós estamos aqui para falar sobre uma data que passou recentemente, que foi no dia 15 de outubro passado, que
além de ser o dia do professor, também é uma data aonde se lembra a sensibilização pela perda gestacional e infantil. É um tema pouquíssimo abordado e de grande importância. Porque quando nós perdemos alguém conhecido ou familiar que convive conosco, ou que são amigos, enfim, nós temos uma imagem, uma forma desta pessoa em nossa mente e também no conhecimento das pessoas que nos rodeiam sobre a pessoa que perdemos. Então, é um luto que é sentido não só pelos que são mais atingidos, mas também por aqueles que o conheceram. E isso, de uma certa forma, credibiliza um luto. Credibiliza aquela falta, aquela ausência que se fará dali por diante. E por isso tão importante que as fases do luto, como sabemos, existem fases que se passam, sejam elas todas vividas para serem elaboradas, como a fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha e a fase da aceitação. Só que quando esse luto acontece durante a gestação, quando uma mãe perde um bebê que ainda estava por vir, que ela sente já como alguém vivo e pronto, já imagina esse bebê com todas as suas características que vão se confirmar ou não. Quando essa perda acontece antes do momento de vir a ser, fica como um luto invisível. E muitas vezes, mais do que somente um luto invisível, um luto não falado. Não se quer falar nisso, afinal de contas, aquela mãe que viria a ser, está em sofrimento, perdeu um bebê e fica uma situação meio encoberta, não se quer falar, não se tem de quem falar, porque as pessoas que rodeiam, por mais que tivessem na expectativa, não estão com um sentimento de pertencimento daquele bebê que está naquela mãe. Aquela mãe já tem aquele bebê, ela amanhece, passa o dia e anoitece pensando naquele filho que está por vir. Agora imaginem quando acontece esta perda e a mãe sozinha tem que dar conta, e muitas vezes só ela tem que dar conta disso, porque as pessoas que estão ali, que poderiam apoiá-lo ou sentir junto, muitas vezes evitam de tocar no assunto, quando na realidade era algo que poderia ser falado para ser elaborado. É necessário que se fale o que aconteceu. As mães muitas vezes querem ir à procura de o que foi realmente o fato, porque muitas vezes elas se culpam pelo que aconteceu. Como se o coraçãozinho do meu bebê, até a ecografia da semana passada, estava pulsante, estava bem, estava vivo, e hoje, quando eu não senti o movimento, eu fui procurar a médica e já não se ouviu mais os batimentos. O que eu fiz de errado? Que atitude eu tenho que tomar daqui para frente? Quem vai me dar o amparo emocional que eu estou precisando nesse momento?
Então, a solicitação e até mesmo esse dia 15 de outubro, que foi o dia da sensibilização para este momento, que a gente entenda que é um luto como o luto que conhecemos. É uma perda. Tem alguém precisando do nosso amparo. Muito. Que é esta mãe que perde este filho, porque vai contra a ordem natural das coisas. É uma gestação, vai chegar um bebezinho, o quartinho está pronto, a barriga está crescendo, o bebê está ali, está tudo pronto e arrumado para esse bebê, e de repente essa mãe volta do hospital, esse bebê não sobreviveu, ou esse bebê morreu ainda no ventre, né? Ou um problema imediato ao parto. Então, como essa mãe faz esse momento todo onde ela tem que dar conta de prestar contas muitas vezes para os familiares daquele bebê que não chegou, como ela chega nessa casa onde está toda preparada para receber essa criança, quando ela fica num estado de completo desamparo. Então, e não é desamparo muitas vezes por não ter alguém junto, mas é pelo não falado, por não conseguir expressar, e não tem quem a ajude a expressar e a sentir da forma que realmente ela poderia sentir, que ela tem vontade de sentir e não está conseguindo. Então fica aí um chamamento para que se tenha um olhar mais acurado para essas mães que passam por este momento tão difícil. E procurem ajuda. Se não estão conseguindo fazer esse trabalho em família, procurem um acompanhamento, procurem auxílio de quem vai poder vivenciar também esse momento, só que de uma forma mais no sentido de ajuda, de acolhimento. Dando seguimento ao assunto da Jussara, agora eu vou falar um pouquinho com você sobre luto não autorizado. Confere aí. Olá, você já ouviu falar em luto não autorizado? Luto não autorizado são as situações de luto, né, enfim, onde ocorre alguma perda que não são socialmente reconhecidas. Ou seja, são situações onde alguém perde uma pessoa e ela não vê a sua tristeza como validada por aqueles que a rodeiam. Isso pode ocorrer de diversas formas. Por exemplo, o luto de uma gestação pode ser um luto não autorizado. Pense você, né, numa pessoa, uma mulher que perde a sua gestação ainda no início. E ao ficar triste, ela ainda é repreendida por ter ficado triste, como se ela estivesse errada por estar triste. Ou então outras situações, né, enfim, a perda, por exemplo, de um professor, até mesmo de um animal de estimação, né, porque tem pessoas que têm os seus animais como membros da família. E elas, sim, ficam tristes e têm processos de luto muito semelhantes, até mesmo iguais a processos de luto com familiares. Mas, de uma forma ou de outra, todo luto por morte, ele pode se tornar um luto não autorizado. Isso por uma razão muito especial de que a nossa sociedade, a nossa cultura atual, ela não privilegia, ela não cria espaços para que as pessoas possam vivenciar o seu luto ou mesmo a sua tristeza. Quer dizer, de um modo geral, se espera que as pessoas superem logo, que as pessoas não fiquem muito tempo tristes. Então é comum escutar, né, enfim, mesmo em consultório ou na vida mesmo, né, de que, bom, uma pessoa não supera um luto. E quando se pergunta, bom, mas quanto tempo, né, faz? Bom, faz 1 mês, 2, 3, enfim, um período extremamente curto, na verdade, para a gente pensar na elaboração de um luto. Interessante pensar também que o luto normal, o luto saudável, ele não tem uma data, ele não tem um período esperado. Quer dizer,
existem processos que são razoavelmente rápidos e outros que podem durar uma vida inteira. E isso não faz com que esse luto seja algo do campo de uma doença, por exemplo. Pelo contrário, ele é considerado um luto normal. Mas o luto não autorizado, ele tem como principal consequência de que o enlutado, né, a pessoa que perdeu alguém, ou também algo, né, porque não necessariamente precisa ser uma pessoa, essa pessoa fica sem apoio. E para ela é mais difícil, a partir daí, poder passar por esse luto. Como ela não encontra espaços para poder falar, e o luto é um processo onde se precisa falar, às vezes, muitas vezes, repetidas vezes, as mesmas coisas, né? Muito comum que se fale muito do último dia que se teve com a pessoa, ou do acontecimento em si. E isso é necessário para que justamente a pessoa possa entender, possa processar aquilo que aconteceu. E a pessoa que não encontra espaço para fazer isso, ela encontra mais dificuldade em estar elaborando o seu processo de luto. Então, acho importante ficar até como uma dica de que a gente não pode julgar a dor do outro, seja a dor que for, porque cada um sofre de um jeito e às vezes é necessário passar por certo sofrimento. É necessário e importante, especialmente quando esse sofrimento tem relação a alguém amado, alguém ou algo, né, enfim, ou mesmo alguém que nem veio ao mundo, né, como o caso de um bebê ou um animal, enfim. Então vale a pena ficar junto com as pessoas, ao invés de julgar. O programa de hoje termina aqui, mas a gente continua com vocês nos nossos canais no Facebook e no YouTube. Ou então dá uma ligadinha pra gente e deixe sua opinião ou sua sugestão. Você fica agora com a programação da Vale TV e a gente se encontra na semana que vem. Até mais! Krause Assistencial apresentou NAP TV.